E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no Conexão número 52. Sim, é o nosso último Conexão, mas do nosso primeiro livro. E se você está nos ouvindo aqui, com certeza você já viu em alguma das nossas redes sociais, no nosso Instagram, no aplicativo, o lançamento do nosso novo livro, que vai acontecer na semana que vem, dia 17 de agosto. Então fica por dentro, segue a gente lá no Instagram. Então, se você não segue a gente no Instagram, já aproveita e nos siga lá para ficar por dentro das novidades e que o novo livro está vindo e está muito top. Então, se eu fosse você, não perdi essa oportunidade aí. Sou eu, mais uma vez, que estou aqui, João Reck, trabalho aqui no Pão Diário Universitário. Sou da Alcance Curitiba, fui líder do Dunamis Pockets, fiz parte da rede universitária, todo o currículo aí. E os dois convidados que estão aqui fizeram e fazem parte desse meu currículo, né? Eu tenho aqui a honra de ter a Jess Pavanello. Jess, se apresente para nós, uma velha conhecida do Conexão Universitária. Achei interessante. Isso aí. Então, eu sou a Jess, gente, estou aqui depois de muitos anos, depois de muito tempo, né? Então, comecei lá o Conexão há um ano atrás, realmente, então faz tempo que estamos aí nessa caminhada, e daí o João entrou com a gente no final do ano para a troca, né, já do novo ano e atuando nesse novo semestre. Então, foi um semestre muito desafiador iniciar, mas estava lá o Conexão. Então, se vocês acompanharam todos os primeiros episódios lá, estou eu falando e conversando com os convidados, inclusive é o Gui, um deles. Então, foi realmente uma bênção esse tempo. E compartilho quase do mesmo currículo, né? Aquela rede universitária. Só igreja diferente, mas você também É passou aqui pela diferente. PIB, né? Passei. Eu sou aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba, a PIB. Trabalho também aqui no Pão Diário. Você viu que o currículo é igual. Tá ali. Então, trabalho aqui no Pão Diário com projetos universitários. Então, se você está começando e conhecendo agora, entre em contato para a gente realmente se conectar. E atuo dentro da área também de letras e literatura, dou aula de português, inglês, e amo muito fazer isso. E cá estamos para realmente trazer essa unidade. Ali na PIB, eu faço parte dos universitários, do PC. É muito bom, maravilhoso, e vivo aprendendo lá com o nosso querido Budal. Querido Budal, que todos nós é outro ponto em comum que todos nós temos, né? Exatamente. Todos nós Verdade. colhemos muitas coisas, né, que o Budal plantou na nossa vida. E nós temos um velho conhecido nosso aqui também para essa conversa de hoje, seu Guilherme Trevisan. Então, Gui, se apresentem para a gente, por favor, e para a galera que está nos ouvindo. Primeiro de tudo, um prazerzão estar com vocês. Acho que a conversa fica até mais leve, mais gostosa, né? Quando são pessoas tão queridas assim que a gente tem tanta facilidade de lidar, né? O João, pô, cara fantástico, inteligente pra caramba, sempre me inspirou. A Jess também, cara, foi líder da rede universitária, passei o bastão para ela, fez uma liderança muito melhor que a minha, graças a Deus. E esperamos aí que os líderes futuros façam igual, né? Sempre nos Amém. superem. Eu tenho 28 anos, né? Sou o Guilherme Trevisan. Eu atualmente trabalho no Itaú, né? Eu sigo uma carreira corporativa. Tô aí, espero que ano que vem, comecinho do ano que vem, eu possa ocupar ali uma cadeira de gerente de relacionamento de empresas. Boa. E Deus tem me abençoado muito nessa área corporativa, então eu tô bem imerso, né? Um tempo atrás, né, eu estava muito imerso na área universitária. Formei em 2019 em ADM, lá na Federal. Brinco que eu sou meio economista também, porque eu fiz 2 anos de economia lá na Federal. E durante todo esse tempo, a maioria dele, eu tive liderando um grupo universitário lá, o Jesus no FPR Botânico. Também fiz parte da rede aí como líder por um tempo. E, pô, aprendizado para a vida, assim, não só espiritual, mas eu creio que também emocional, até corporativo, né? Porque a gente Sim. entra em tantos meios aí que, cara, a nossa visão e a nossa mente se expandem muito. E eu faço parte da Primeira Igreja Batista de Curitiba, também é um ponto comum ali entre nós, né? Seja no presente ou no passado. Mas mando um abraço também para o Budal, fantástico, amigaço Abraço, nosso. Budal. E
Hoje eu sou casado, né? Então eu tenho uma célula de casais lá, pessoas que estão na mesma vibe que a gente. Então eu até migrei agora do Ministério de Universitários agora para um Ministério de Jovens Casais. E tá sendo um tempo bem legal. Tô surfando nessa onda aí, tô aprendendo bastante. Top, mano, top. Um prazerzão ter você aqui com a gente. E eu acabei de criar uma hashtag aqui, né? Te amamos, Budal. Vamos mandar para ele aí Boa. na nossa gravação, né? Budal, nós te amamos. Você é um cara sensacional, né? Fez parte da nossa vida aí, faz parte da nossa vida. Então, gente, a gente está nesse ambiente mais descontraído hoje, porque é a nossa última gravação desse primeiro livro e a gente tá muito feliz mesmo aqui como Pão Diário mesmo de tá encerrando, né, esse primeiro livro de muitos que virão, né, e com certeza, né, abençoou muita gente e vai continuar abençoando muita gente, mas o nossa conversa de hoje ela vai funcionar um pouquinho diferente do habitual. A gente sim vai falar sobre a temática do devocional, que é vencendo a cultura do pecado, mas ao mesmo tempo a gente vai focar em conversar um pouco sobre como que foi, né, esse desenvolvimento desse livro, desse primeiro volume do Conexão Universitária, como que foi também, né, botar em prática esse projeto, como foi gravar as entrevistas, as conversas aqui do Conexão Universitária. Então a gente vai ter esses dois focos na nossa conversa de hoje. E eu queria começar perguntando, né, e falando sobre a temática, né, de vencendo a cultura do pecado, né? A gente acaba que, né, nós como cristãos, né, aqui no Brasil, a gente, né, já convive com aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Que infelizmente em muitas regiões do nosso país é uma forma de malandragem, né? Uma forma de ser malandro, de burlar o sistema, de furar uma fila, né? E a gente percebe o quão enraizado tá na nossa cultura realmente pecados, né? Que acabam nos afastando de Deus. Então, muitas vezes, uma sonegação de imposto, algo ali, não, eu vou só baixar um filme aqui no Torrent, eu vou comprar um filmezinho, comprar um tênis falso, esse tipo de coisa, e realmente não tem, né, como a gente confrontar essa cultura, a não ser que a gente faça realmente aquilo que Jesus pede que a gente faça e que a gente mude essa perspectiva para a perspectiva que Deus tem sobre isso. E eu queria perguntar, e aí, Gui, qual a maneira ideal da gente confrontar essa cultura de pecado que nós vivemos? Boa. Olha, eu, obviamente, né, não só estive inserido, mas a gente está inserido, né, na cultura do mundo, embora, né, você seja um pastor, viva o dia na igreja, um missionário que fique servindo 24 horas uma casa missionária, não tem como a gente não estar inserido, né, porque a gente tem contato com muita gente aí no dia a dia. Eu acho que o problema principal, não só na universidade, mas no mundo afora, aí a gente não conhece o poder e o tamanho do Espírito Santo. Pelo menos eu acho que isso na minha vida foi o diferencial para eu começar a tentar olhar as coisas de uma forma diferente, né? Dou exemplos, né? Quando eu estava ali na sala de aula e alguém me confrontava com alguma coisa, eu via uma situação ali que eu sabia o correto, mas não exercia o que eu entendia ser correto, é porque eu me apequenava, né? Eu falava, olha, se eu me diminuir aqui, o pessoal vai me deixar de lado, a faculdade vai ser mais difícil, não vou ter com quem contar, porque a gente não entende o poder e o tamanho do Espírito Santo, o poder e o tamanho do plano de Deus. Eu gosto muito de uma comparação que eu escutei de um cara chamado Paulo Borges Jr., não sei se vocês já conhecem ele, eu acho ele fantástico, e ele usa uma cadeira como exemplo, né, então, se me permitem aí, quem está sentado numa cadeira, provavelmente a maioria que está assistindo a gente, né, sentado de algum objeto, ele usa uma cadeira e ele fala assim, olha, a gente tem essa cadeira aqui e eu quero perguntar, né, quantos acham que é abstrata essa cadeira ou quantos acham que é concreta? E aí as pessoas geralmente, né, respondem que é concreto.
por quê? Porque os nossos olhos veem, pegam, a gente consegue medir, a gente consegue colocar a altura, comprimento, mas aí ele faz a relação, né? E é uma pegadinha de fato, porque ele pergunta daí Deus, né? É abstrato, concreto, o que que é? E a gente geralmente tende a achar que é uma coisa mais abstrata, porque Deus fala de muitas formas, a gente não sabe bem a face de Deus, assim, nos detalhes, como é, porque Deus é multifacetas, né? A própria Bíblia fala. Então a gente tende a achar que é uma coisa, uma imagem, uma fumaça, um arrepio, a gente tende a comparar e é uma coisa mais abstrata. E aí ele coloca isso, que é um grande problema, porque a gente tende a levar a vida como o que é concreto, uma coisa que a gente pode ver com os nossos olhos naturais, e o que é abstrato, que a gente vê com os nossos olhos espirituais, quando deveria ser ao contrário, né? Uma cadeira dura o quê? 100 anos de madeira? Não sei, de plástico, uns 300, 400, mas o que é olhos espirituais conseguem ver dura a eternidade, né? O que eu quero dizer com isso? A gente dá muito valor, a cultura do mundo dá muito valor ao que a gente pode ver. Mas a gente, como cristão, tem que lembrar que o que importa é o espiritual, porque essas coisas nunca passarão. Sim, cara, que massa isso que você trouxe, Gui, porque quando a gente para pensar, né, de forma geral, assim, a gente de fato precisa lembrar desse poder que o Espírito Santo ele nos delega, né, e entrega pra gente. Fala Eu aí, amo esse Jess. exemplo que o Gui falou, porque esse exemplo, na verdade, ele me remete a uma coisa que até vários momentos o Gui já trouxe, né? Falando sobre o concreto e o abstrato. Porque realmente, na hora, a gente olha para isso e fala, não, Deus está no reino daquilo que é espiritual, então é tudo abstrato. Mas realmente, para onde se a gente olha para todas essas coisas, né, que eu acho que é o pensamento que ele ia concluir, tudo isso aqui se decompõe, né? Isso Sim. aqui vai acabar, isso aqui não vai continuar. Então, isso aqui que a gente olha e já fala que é concreto, virará nesse mundo absurdamente abstrato, o que vai se decompor e vai mudar. Então, o Senhor não muda, e o Senhor é eterno, não vai ter um momento em que ele vai deixar de existir. Então, essa analogia que ele fez e que ele trouxe até para outros momentos universitários que a gente pode pensar, justamente traz esse aspecto do Senhor ser eterno. E todas as outras coisas que nós estamos aqui envolvendo e lidando aqui na Terra é muito passageiro. Como a gente pode dar com algo que é concreto para isso que vira nada? Entende? Olha que absurdo que é a nossa mente e como pode nós aceitarmos isso. Então, a gente se molda realmente ao padrão deste mundo e não ao padrão da eternidade. E quando a gente faz isso, a gente não confronta mais, porque nós aceitamos viver nesse molde que, inclusive, não é nada eterno, é bem passageiro. Vai passar assim que a próxima moda chegar. Então, já é confrontador demais quando você entende. Esse mundo é passageiro. Olhe para as folhas, olha para todas as coisas que se decompõem, a comida aqui que você tem um tempo específico, por mais que exista um monte de coisa dentro de várias comidas e alimentos, existe um momento que ela não vai mais aguentar, irá se decompor. Entende? Então, isso é muito, muito essencial para que você possa entender que existe uma forma correta de você confrontar a cultura do mundo. E a melhor forma é você entendendo realmente que existe um Deus eterno e muito mais concreto e palpável até de que tudo isso aqui que irá se decompor, irá realmente, como Paulo fala, quem ganhou a Cristo, eu comparo tudo isso aqui a lixo ao ganhar Cristo. Porque realmente ele tinha essa noção completa do que era esse mundo. Sim. Não, e outras versões aí da Disney, né, que quando você falou lixo, né, você ainda foi legal, porque Paulo tem outras versões que dizem que ele compara a esterco, né, a uma podridão, realmente, tipo, Você viu como ele conseguia o que uma vaca defeca, né, tipo assim, cara, realmente o lixo do lixo do lixo, Sim, né, porque vira comparado... isso se decompõe, né? Nada aqui nesse mundo realmente é eterno, tudo tem um momento no qual irá se deteriorar. E o Senhor não, ele é eterno.
E isso é que deveria nos manter focados realmente no Sim. Senhor, porque Ele é eterno, né? Então faz toda a diferença a gente confrontar o mundo, a cultura desse mundo corrompido e corrosivo e que vai se Uhum. decompor mesmo com aquilo que é concreto e eterno. Sim. Não, e tem até uma frase de um autor que você, Jazz, gosta muito e que, C.S. Lewis assim, ali, ó. é óbvio, né? C.S. Lewis, né? Que tudo que não é eterno é eternamente Eternamente inútil. inútil. Então, quando a gente olha dessa maneira e quando nós realmente mudamos a nossa perspectiva de que aquilo que nós fazemos hoje, nós devemos ter olhos para a eternidade, isso muda completamente, né, a maneira com que a gente vive. Porque, assim, se a gente pensar, ah, não, mas eu preciso me adequar, né, à minha faculdade, eu preciso me adequar ao que as pessoas pensam, o que elas acham, o que elas querem que eu faça, né, a gente simplesmente está abrindo mão de algo que é eterno por algo que é passageiro, que é o quê? A aprovação das pessoas, né? Ou Exatamente. quando a gente pensa, né, em guardar tesouros, né? E assim, cara, aqui a gente não tá falando para você, ah, não, viva de maneira irresponsável, não guarde dinheiro, né? Acumule dívidas no cartão de crédito. A gente não tá falando isso, mas a gente tá falando o quê? Cara, a própria palavra de Deus fala a respeito de que aonde estiver o seu coração, ali estará também o seu tesouro. Então, assim, se o seu coração estiver nas coisas dessa terra, em acumular riquezas, não, por que que a gente não acumula riquezas eternas, né? Onde a traça e a ferrugem, elas Não, não podem corre, corroer, sabe? corre. Então, assim, isso para mim é confrontador, né? A gente olhar para o mundo e falar assim, cara, nós realmente somos contraculturais. Sim, Porque, assim, manda aí. uma coisa que eu tenho pensado muito, que agora reflete esse exemplo que o Guilherme trouxe, é justamente a nossa cultura do consumo, consumismo Uhum, constante, impulsivo, né? Então a gente vive consumindo as coisas ao nosso redor e a gente já sabe o que a palavra diz que aquilo vai acabar, a gente diz que aquilo não é inesgotável, é sempre algo que vai ter um fim. E a gente sim. faz isso de maneira acelerada. A gente constantemente está buscando isso e vivemos numa Uhum, cultura que molda a gente nesse sentido, de querer consumir a próxima moda, querer consumir as coisas que estão ao nosso redor, e nós vivemos dentro dessa cultura e não confrontamos. E viver confrontando é viver para algo eterno. Viver entendendo que vivemos realmente para a eternidade. Que não tem esse jeito de encarar a realidade aqui palpável como uma única possível e concretizante. Realmente sim. existe algo a mais. E existe uma cultura eterna que podemos trazer e confrontar. Claro que existem Uhum, variadas formas de fazer isso, né? Se, uhum, por exemplo, nesse atual momento, a gente vive em função do consumismo, que a cada, sei lá, um mês já está trocando de celular, a gente tem que combater isso, é uma forma, mas tem que combater outras coisas, por exemplo, até mesmo dentro da igreja, que de tempos em tempos existe uma nova, sei lá, uma nova forma de ver a graça, sendo que a graça é única, não tem uma variação dela, tem, está escrito. Ou, polêmico, polêmico. sim, mas é que são coisas que a gente, poxa, a gente está É, ali, já está instituído, ou ver a cruz não mudou, continua sendo sacrificial, ou a colocar agora uns adereços em Jesus Cristo, entende? aham, Então, é um aspecto muito da nossa geração, de pegar aquilo que é bíblico e trazer para a cultura, sendo que é o contrário, a gente tem que ir para a cultura e redimi-la, e trazer sim, redenção de Jesus Cristo. A gente pode conectar as coisas? Pode, isso que é a beleza. O evangelho conecta com qualquer coisa da nossa cultura, sim. mas nós entramos nela para redimir alguma coisa que Uhum, nós encontramos com Cristo, porque sim, Ele é eterno, aquela coisa vai se decompor, vai ser destruída pelo tempo, mas Cristo sim, não, Cristo é eterno, então quando Ele entrar naquela área, ela será plenamente redimida, e de alguma forma a eternidade está alcançando aquilo, né? sim. Então, isso faz muita diferença quando a gente entende como confrontar com a cultura do reino. Uhum. Não, e Jazz, você me fez lembrar de um exemplo que, assim, traz nitidez para isso que a gente está falando. Porque um dia eu estava na faculdade, conversando com uma colega minha, e, assim, a gente estava falando sobre relacionamentos, e aí ela entrou no papo de homossexualidade. E aí,
ela falou assim, João, você é cristão, né, e tal, o que você acha? Falou assim, então, perante a palavra de Deus, perante a Bíblia, o relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo é errado, é pecado, ponto. Nem por isso eu vou deixar de respeitar a pessoa, nem por isso eu vou deixar de amar essa pessoa, mas assim, o relacionamento dela é contra aquilo que eu acredito, contra os meus princípios, mas assim, tá tudo bem, entende? Aí ela falou comigo assim, mas e tal, tipo, mas isso é a sua igreja, né? Porque tem outras igrejas que apoiam e tudo mais, né? Tipo, são mais atualizadas. Ela usou exatamente essa expressão. E eu falei assim, olha, então, isso é um perigo. Por quê? Porque assim, o que acontece? Todas as vezes a gente vai pegar a história da igreja. Todas as vezes que alguém tentou dar uma de sabichão e atualizar, entre aspas, aquilo que Deus decretou, deu errado e foi insustentável. Por quê? Porque foi contra aquilo que Deus falou. Então, assim, essa tentativa do mundo de atualizar a igreja, de falar assim, não, vamos deixar mais tranquilo, vamos negociar o pecado, né? É a maneira errada de confrontar a cultura do pecado. E aí, qual que é a maneira correta de confrontar essa cultura, né, de relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, tudo mais? É o quê? É nós, como cristãos, nós termos relacionamentos saudáveis que inspirem as pessoas. É o Gui, que é o único casado aqui na nossa conversa, é fazer com que, cara, o casamento do Gui e da Isa seja um casamento tão exemplar que pessoas que estão se relacionando, que estão tendo relacionamentos homossexuais, olhem para o casamento deles e acreditem, falem, cara, realmente existe essa possibilidade, existe a possibilidade de ser feliz, de amar outra pessoa do sexo oposto e que dê certo, sabe? E realmente o relacionamento deles reflita Jesus, sabe? Eu acredito que essa é uma das maneiras que a gente confronta de fato o mundo. Isso. E aí, Gui, eu vi que você abriu o microfone antes. Manda aí. Então, a gente fala muito dessa inserção, né, e mistura de cultura, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente sempre vê que o processo de Deus, ele implica a morte, né? A gente consegue pensar em muitos exemplos. Um deles, Abraão e Isaac, né? Então, para Abraão ser transformado e aprender algo, ele precisava passar por um processo de morte, né? Oferecer o filho dele em sacrifício a Deus. Ele acabou não morrendo, né? Não concluiu o ato, mas no coração de Abraão, aquilo foi concluído e ele, de fato, entregou a Deus algo. Isso acontece na nossa mente quando a gente se converte, né? A metanoia, né? A mudança e a transformação de mente, de vida. Então, nós morremos para que algo novo nasça, né? E achar que existe uma forma de você combinar algo da velha vida com a nova vida, não vai rolar, entendeu? Mas a boa notícia é que depois de morrer a gente sempre ressuscita, né? Então, e aí, isso que é interessante, cara, porque a gente entrega, machuca, dói, mas Deus sempre aparece, ele sempre vem e ele faz tudo novo, né? E muito melhor do que era antes. Então, também concordo super aí com as falas da Jazz, a sua, e eu realmente associo daí aquela primeira, né? Que a gente não conhece ainda em plenitude o poder de Deus e o poder e a ação do Espírito Santo. Acho que esse é um dos principais problemas, porque se a gente conhecer bem, a gente vai andar em plenitude com Deus, a gente vai ter um casamento que reflete a face dele, a gente vai agir na faculdade, no trabalho, a gente vai agir conforme Jesus, e aí isso vai inspirar pessoas, as pessoas verão Jesus, né? Sim. Então, acho que a grande transformação tem que começar com você, cristão, que está ouvindo isso, né? E outra coisa importantíssima, né? Nós não somos bons cidadãos, né? A gente não é cristão porque a gente é bom cidadão, a gente é cristão porque a gente entende que existe um mundo espiritual e esse mundo é gigante, a gente está aqui de passagem, a gente não leva mais real, mais palpável, né? Porque, cara, quantas pessoas a gente conhece, e é fácil de lembrar e de saber nomes até de pessoas próximas, que foram criadas na igreja só porque os pais queriam que os filhos fossem bem educados. Sim. E isso não envolve fé, né? Isso envolve você colocar uma pessoa num ambiente que ela sabe que não dá nem para dizer totalmente pior, né? Não dá nem para dizer que com certeza vai, né? Porque a gente infelizmente vê tanta corrupção hoje em dia em todos os meios, inclusive na igreja. Mas
cara, a gente tem que lembrar o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, que é um poder infinito. E aí, quando a gente abraça isso e fala, cara, esse poder infinito escolheu viver dentro de mim, que sou tão pequeno, a gente começa a ter mais coragem e ousadia para viver conforme Jesus viveu. A gente só não vive, eu acho, porque a gente é imaturo e aí a gente não conhece o tamanho da grandeza de Deus, né? E a gente dificilmente vai conhecer em plenitude. Mas quanto mais a gente conhece, mais a gente fica ousado. Sim, Exatamente. cara, muito bom isso, Gui. E vocês estavam falando, eu lembrei desse livro aqui que se chama Pregação, do Tim Keller, que é sensacional. Então, se você quer aprender mais sobre como pregar e, enfim, dá uma lida nesse livro. E eu lembrei de algo que ele diz, né, no capítulo que ele fala pregando Cristo à cultura, e ele fala a respeito de nós nos adaptarmos para confrontarmos a cultura. E aí ele cita o exemplo do apóstolo João, né, quando ele começa a escrever o seu evangelho, ele diz assim, né, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra que ele usa como, né, o verbo se fez carne, a palavra verbo, daí Tim Keller, né, diz que, né, se você puxar do grego mesmo, é a palavra logos. E aí ele diz aqui, né, no livro, João, ele se apropria do termo pagão logos, que é uma palavra filosófica e culturalmente carregada naquela sociedade. Os filósofos gregos acreditavam que o termo se referia à ordem cósmica por trás do mundo material. João a usou para dizer que Jesus Cristo é o poder e o sentido por trás do cosmo. Foi uma estratégia retórica arrojada que preencheu um conceito cultural existente com um significado novo, ainda que preservando suas antigas associações para direcionar as pessoas ao evangelho. Cara, eu acho isso aqui incrível, incrível, porque é de fato nós nos adaptarmos para confrontarmos. Então é a mesma coisa que Paulo fez, né, quando ele vai lá citar, né, sobre o Deus desconhecido, né, ele está confrontando a cultura, falando a respeito de Jesus sem falar o nome de Jesus. Então, assim, a gente vai pegar outros exemplos, acontece a mesma coisa, de nós cristãos pegarmos, nos adaptarmos à cultura, sem negociarmos princípios para confrontarmos essa cultura em amor. Eu queria perguntar para Jess, nós sabemos que a universidade é um lugar onde o nosso caráter ele é testado, né, para saber se a gente vai permanecer no Senhor ou não, né? Todos nós já passamos aqui por situações que nos colocaram em xeque, né? Foram provações de fato. E muitas vezes os universitários, e nós somos incluídos nisso, eles fazem coisas simplesmente para serem aceitos, né, por grupos sociais, para não serem cancelados, né, pela própria sociedade. E eu queria te perguntar, Jess, o que você diria para esses cristãos que desejam vencer a cultura do pecado, né, mas que ao mesmo tempo eles estão com medo de ser cancelados? Nossa, isso acontece sempre, né, no caso. Na verdade, eu já comentei isso com muitos adolescentes e muitas pessoas que estão na universidade, que o principal problema não é a universidade, é a falta da identidade em qualquer lugar que você vai. Tipo, não se sabe quem é, então qualquer lugar muda você. Você vai para... Eu gosto do exemplo do pastor Eric lá da PIB, porque é fitting, é perfeito. Que você é um chuchu, você não é um bacon. Você é um chuchu em qualquer lugar que você vai. E você absorve o que está ao redor e você não compartilha quem você é com ninguém. Ninguém sabe qual o gosto que você tem. Então, você não conheceu Jesus Cristo, porque quando você realmente conhece e encontra ele começa a trabalhar muito na sua identidade, para que você saiba que você é filho, para que você tenha um poder de filho onde você estiver. Isso é muito forte, porque é sobre a identidade, é sobre quem nós somos. E a partir disso, onde você vai, você sabe que é filho. E que normalmente os filhos de Deus realmente não são tratados, oh, que lindo, maravilhoso, porque o pecado vive, o mundo nos odeia, o mundo, o local onde nós estamos, normalmente não vai aceitar muito bem. Porque existe realmente um confronto com aquilo que é espiritual, com aquilo que busca a santidade, com aquilo que busca Deus. Então, certamente, com frequência, falo para muitos, olha, trabalhe na sua identidade, trabalhe em quem você é, porque quem você é mudará os ambientes que você frequenta. Então, seja uma rua, se você está andando na rua e você é um filho de Deus, você já age diferente.
Na universidade tem as salas de aula, tem os corredores, tem os discursos dos professores, tantas e tantas coisas de pessoas que também não têm certeza de quem são. Eu acho que isso é muito legal para você ter essa arma na sua mão. Falar, cara, eu só sei quem eu sou se eu tenho Jesus. E realmente o pessoal está. Existe uma tendência de, nossa, aquela pessoa está falando, sabe de todas as coisas. Não, ela também é frágil em várias situações. Quantos alunos com outras graduações eu encontrei que tinham essa gigantesca fragilidade? Quantos outros professores eu encontrei uma leve conversa, deixou claro para nós ali o quanto ele ainda estava machucado em relação a quem se é, tipo, não sabia quem é. E é uma jornada muito longa saber quem nós somos em Cristo, aceitar e entender isso e viver isso de maneira plena onde estamos, né? Então, como realmente, se você ainda não começou essa jornada, inicia já, porque assim você terá tempo de conhecer a si mesmo, conhecer Deus e respeitar a si mesmo e os outros. E saberá que a cultura, quando você entra na universidade, todas as pessoas estão ali, por vezes até inflamados numa identidade falsa. E porque aquela é a que deu para sustentar até agora. E às vezes aquela identidade dura somente 6 meses e a pessoa muda para outra no semestre seguinte. E você continua firme em uma, que é Cristo. Cristo é a rocha, é firme, não muda. Não é sobre você e você saber quem você é. É sobre Jesus te manter como filho, te sustentar lá. Então isso faz muita, muita, muita diferença. Se você realmente quer confrontar qualquer cultura de ser cancelado ou ser aceito, porque independente de você estar sendo cancelado em algum lugar ou estar sendo aceito, é momentâneo, porque aquilo que temos em Cristo é a eternidade, então nós já somos aceitos, já fomos redimidos, já fomos alcançados pela graça. Então essa compreensão você só alcança no relacionamento com Cristo. Então qualquer cancelamento, qualquer, sei lá, questionamento, as pessoas vão questionar mesmo quem você é. E se você falar, tá, eu ainda estou descobrindo quem eu sou em Cristo, mas quem é você? Me conte. Deixa o outro, às vezes, falar daquilo que está doendo muito, porque a identidade é algo muito importante. Não é à toa que realmente o Senhor continua afirmando isso constantemente, reverberando na palavra, até os dias de hoje aquilo vai reverberando quando a gente vê, meu filho amado, meu filho, tu é filho, nós somos filhos de Deus. Então, isso faz muita diferença em como nós nos posicionamos em qualquer ambiente. E um deles, mesmo sendo muito complicado, a universidade, um ambiente de conhecimento, mas todo conhecimento está escondido em Jesus. Então, independente do que você acha que é, ou do que os outros acham que você é ou que são, olhe para Cristo mesmo. Não tenha receio do julgamento. Eu sei que é difícil, parece muito fácil falar, mas quando você vive isso na prática, ouça com atenção e fale, mas por que essa pessoa está falando isso? O que faz uma pessoa condenar alguém? O que fez você, às vezes, olhar para as pessoas ao seu redor e condenar alguém? O que motivou você a falar mal de alguém? O que motivou você a questionar a autoridade de alguém? Então, é ser mais realmente simpático e... Eu esqueci a outra palavra para os sentimentos que a outra pessoa está sentindo. Então, se aquele teu acusador te machuca, ceda a outra face, porque você é filho de Deus. Uau. E aí, Gui? Legal. Conta pra gente aí. O que você diria para esses cristãos aí? Pô, a Jazz não deixa pra gente falar nada, né? Mas. Usou todas as armas, né? Pô, eu vou ter que brigar de soco, né? Não, brincadeira. A gente coloca muito na nossa mente, assim, quando a gente escuta sobre isso, que o perfeito amor lança fora todo medo, né? Eu bato na tecla e realmente creio que o medo é o principal problema nosso. E aí, por que a gente tem medo, né? De se pôr em situações, ou por que a gente foge de situações? Porque a gente não conhece o amor de Deus, né? A Bíblia fala que o contrário do amor não é ódio. O contrário de amor é medo. Porque o perfeito amor lança fora todo medo, né? E aí a gente entende que quem tem medo, né, de viver uma vida com Deus, de ser Cristo para as pessoas, é porque ainda não está aprofundado em amor. Então, e aí eu começo a pensar, e quando a Jess estava falando, eu comecei a viajar, assim, de tantos exemplos legais, cara, que eu tive na faculdade,
e que me inspiraram a viver uma vida de devoção e amor, sabe? Pô, a gente conhece aqui pessoas, né, a TM, pô, a Rebeca lá do Jesus no FPR, eu vi a paixão no coração dela, sempre me inspirou e constrangeu muito, sabe? Muitas pessoas, eu vou ser injusto se eu falar só algumas, mas é a parada do chuchu de novo, né? Que a minha esposa sempre fala isso. Eu detesto chuchu. Mas ela fala, não, se eu fizer com alguma coisinha aqui, vai ficar com gosto de carne, se eu fizer com a carne. Ah, sei não. Sei As não. brincadeiras à parte, cara, eu acredito sim, cara, que o chuchu pega gosto mesmo. E a gente é muito influenciado, né, pelo ambiente que a gente vive. Então, cara, se em qualquer esfera, né, você tá tendo dificuldade, né, se você não tem, na verdade, uma pessoa que te leve para mais perto de Deus, você só tem pessoas que te levam para mais perto do inferno, tenha certeza. O perfeito amor lança fora todo medo, se aprofunde em amor, se aprofunde em Deus, cara. Leia a Bíblia, velho. Leia a Bíblia. Fale com Deus, sabe? Não só faça aquelas orações de Obrigado agradecimento ou pelo de alimento, pelo com alimento. roteiro, cara, sabe? Eu aprendi a gostar muito mais de estar com Deus quando eu comecei a falar as coisas que estavam no meu coração, né? E não só seguir um roteiro, ó, Deus, obrigado, valeu, abençoa, né? Tamo junto. Cara, eu aprendi a falar com Deus como se ele fosse um de vocês aqui, né? Eu chamo ele de paizão, eu chamo ele de amigo, sabe? Eu falo gíria com ele, porque é gostoso e eu entendi que ele é meu pai. Eu trato ele com respeito, eu trato ele com devoção e amor, sabendo que ele supre todas as minhas necessidades. Mas eu tenho aprendido a conviver de maneira mais leve com ele, mais gostoso. E é bom começar a descobrir o amor paterno de Deus, e isso dá segurança pra gente, né? Para viver pressão de mundo, pressão de grupo, pressão de qualquer outra coisa. E mais do que também ser vítima, né? Porque a gente falou muito de pressão, de sofrer pressão, e de como a gente lida com isso, Cara, a gente não é vítima, sabe? A gente pode até parecer ser, mas... E aí, né? E a gente se coloca tanto numa posição de coitado. Então, cara, eu acho que assim, sendo bem sincero, e eu acho que eu tô crescendo, ficando mais velho e ficando mais direto, cara. A gente tem que parar de ser criança, cara. A criança faz o que ela quer fazer e o adulto faz o que ele precisa fazer. A gente tem que conhecer a Deus, a gente tem que fazer o que precisa ser feito e depois a gente descansa, velho. Sabe? A gente já ganhou a batalha, tá escrito lá em Apocalipse. Já E venceu. depois a gente descansa. Já dá É tudo isso aí. certo. Cara, muito bom isso que você trouxe. E eu ouvi uma frase um tempo atrás que diz assim que um homem, ele é o resultado da quantidade de nãos que ele disse na vida, né? Então, isso serve tanto para homens quanto para mulheres, né? Ele estava querendo dizer a respeito de raça humana, né? Que a gente é o resultado do número de nãos que a gente precisou dizer, do número de renúncias que a gente precisou fazer para chegar onde a gente está hoje. Porque se a gente disse sim para tudo, é isso que a Jess falou, a gente nunca vai saber quem a gente é de fato, né? Porque A gente não transforma, né? A gente só foi Se a gente não levado. morre, a gente não renasce. Não tem espaço. Não, e algo, fazer uma menção honrosa ao nosso amigo Alexandre Budal, ó, hashtag te amamos Budal. Uma vez o Budal disse para mim assim, mano, você não pode ser um termômetro, você tem que ser um termostato, porque um termômetro ele sempre vai ditar a temperatura do lugar, mas um termostato ele tem a capacidade de alterar a temperatura do lugar. Então, eu acredito que nós, como cristãos, né, dentro da universidade, nós precisamos ser de fato termostatos e aquecer aquele lugar para a glória de Deus. Nunca ditando, não, aqui a galera é muito fria, não, mas aqui a galera não faz nada, não, mas a galera aqui é sempre assim. E, cara, esse é o típico discurso de pessoas acomodadas, que estão sempre esperando que alguém faça algo para que mude a situação, mas nunca se colocam na responsabilidade de mudar a temperatura do ambiente, né? De fazer, cara, não, a gente vai sim pregar o evangelho aqui, a gente vai sim dar a volta por cima, a gente vai sim, né, fazer com que as pessoas sejam transformadas, ter um encontro com Jesus. Então, eu acredito que essa nossa postura faz uma grande diferença. Sim. Gente, isso vem daquela famosa frase lá, tipo,
a universidade é muito difícil, a universidade não. É, Então, são palavras que o pessoal vai jogando, até mesmo onde eu entrei, o pessoal falava, nossa, aí é muito depressivo, aí um pouco. E ficava falando essas coisas, aí eu ficava assim, aham, não. E Deus só ia viver a vida normal ali dentro da sim, universidade, falar, e realmente colocar palavras de vida, porque nós, como filhos, temos essa autoridade. E com que sim, frequência fazemos isso, né? Então, que a gente fale, não, aqui é um lugar de bênção, aqui os alunos são bons, aqui o pessoal estuda, aqui, por que eu não posso fazer isso? Eu só continuo tendo a cultura das palavras depreciativas sobre os ambientes, aham, a cultura de jogar só maldição com a minha boca, entende? Então, sim, esse tipo de coisa acontece com bastante frequência, a gente, por que não combate abençoando? Porque se nós somos sim, filhos de Deus, somos a própria bênção caminhando. Então, nós abençoamos, nós é que estamos ali para abençoar. Então, a partir do momento que você chegou nessa universidade, e se ela tinha uma fama antes, não tem mais, porque você agora é filho de Deus, sim, representante do reino que está ali para realmente proclamar bênção, boas novas. Ah, a universidade inteira vai mudar e todas as coisas vão ser absurdamente diferentes? Cara, eu não sei, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então eu vou é, fazer o que ele me chamou para fazer, ser bênção. sim. Gente, se você veio para essa conversa aqui querendo ouvir somente a respeito do devocional, nossa conversa acabou aqui. Deus te abençoe e até o próximo livro do Conexão. Mas se você quer continuar aqui com a gente vai falar um pouquinho agora sobre a experiência de ter trabalhado com todas essas temáticas, de ter conversado com toda essa galera, de como que nasceu esse livro. E eu queria começar perguntando, Gui, como é que foi essa experiência de ter tido a iniciativa de criar esse devocional com a rede? Conta para mim, eu já quero, desde já eu sempre olho para o Gui e peço perdão porque eu nunca enviei os devocionais, porque eu podia estar eu podia estar nesse devocional aqui, mas eu não enviei os devocionais. Então, Gui, conta pra gente aí como é que foi. Cara, isso nasceu não no meu coração, né? Eu tenho que dar os devidos créditos aí, honra quem merece honra. Isso começou no coração do Zub, né? O Lucas Zub. Ele, antes de mim aí, ele é um pastor, né, da PIB, e ele, antes de mim, Team Zoom. é... dá para fazer uma hashtag para ele também. E ele liderou a rede antes de mim, né? Então, a rede, na verdade, era formada por pastores e nós, universitários e líderes de várias igrejas, nós éramos mais quem estava com a mão na massa, assim, né? Mas os pastores, eles sempre tiveram ali, boa, Te levantou a amamos, hashtag, Zumbi. e os pastores sempre tiveram as necessidades, né, da igreja local, então foi entendido ali no momento que precisava se trazer as pessoas um pouco mais para perto ali do Uhum. executivo e da liderança ali da rede, né? E aí, com isso, algumas demandas também, né, alguns sonhos foram compartilhados comigo, né, que acabei assumindo, né, e assim, vários deles a gente conseguiu colocar em prática, né, como o livro. O livro demorou demais, eu até pedi desculpa aí pro Budal, que acabou ficando mais perto, né, o Zub acabou indo um pouquinho para outro ministério ali dentro da igreja, cuidando da SDA também e tal. Mas eu até pedi desculpas porque a gente demorou muito para fazer, né? A rede, ela, nessa transição de pastores para universitários, né, os pastores subindo como conselheiros, ela tinha muitas demandas, absurdamente muitas demandas, e aí até organizar isso durou desde quando eu assumi até a transição da Jazz, e a Jazz que deixou tudo redondinho, né? Então o livro foi uma dessas coisas, eu tocava vários projetos sozinhos, sem conseguir compartilhar muita coisa com as pessoas, é também uma falha minha, né, de não ter juntado um pouco mais, demorado um pouquinho mais para juntar pessoas para perto e, né, querer abraçar muito o projeto de uma vez sem antes fazer essa revolução ali no organograma. A Jazz, graças a Deus, ajeitou isso. E, cara, o livro demorou também um pouquinho mais do previsto, porque os meus amigos universitários ali demoravam um pouco mais para me mandar os devocionais, Universitários, né? Eles estão o ali, ó, João incluso, cheio de mas matérias, provas, estágios. vários me mandaram no prazo certo, mas foi a minoria. A gente sabe aí que é bem corrida essa vida, né? A gente sempre tem tempo, tô aprendendo isso. O problema é que a gente prioriza as coisas que devem ser priorizadas Sim. e às vezes a gente prioriza as coisas erradas e ilude os amiguinhos.
fui iludido um pouquinho também, não tem problema não, a gente conseguiu lançar Passou, o gente. primeiro e Perdoa. Desculpa, Gui, agora desculpa por te desafogou, iludir. entendeu? Não, tranquilo, sobrou devocional, o pessoal foi super legal, assim, a gente conseguiu juntar bastante coisa, e é aquilo, né, tem toda a parte das pessoas que a gente tinha que dar crédito aí mais até, pô, tem o Marcelo Saita, é um cara que o Zub tinha me recomendado há um tempão atrás, e ele nem era tão envolvido assim nessa parte universitária, mas ele já tinha feito um livro para PIB de correção, e aí eu fui atrás dele, e ele, não, vamos lá, me manda aí, eu vou corrigindo, e ele foi o primeiro a pegar, aí outras pessoas iam corrigindo, a Jess. Então, assim, tem muita gente aí nos bastidores e que nem ficaram com o nome do livro aí, mas ajudaram muita gente, eu sou eternamente grato aí. Cara, para ser sincero, eu fui uma peça ali que totalmente substituível, não tive quase nenhum mérito aí, mas acho que foi um trabalho muito bem estruturado aí pelo conjunto, sabe? Então, agradeço a Deus aí, porque deu certo. Não, Parece que muito massa. o texto bíblico, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Foi isso aí, uma galera. Exatamente, é isso mesmo. Não, Talvez eu tenha só regado, né? Mas nem plantei, com certeza. E colhendo aí estamos todos nós agora. Não, e mano, a gente é muito grato a Deus pela tua vida e por todo o investimento que você fez de fato para que esse livro, né, saísse de só uma ideia para algo concreto, né? Então a gente é muito grato ao Senhor pela tua vida. E somos gratos Glória a também Deus. pela Jess. Jess, conta pra gente como que foi ter colocado em prática então esse projeto do Conexão. Então, como o Gui já tinha reunido os devocionais, tinha esse passo já resolvido, né, em relação a padrão e a galera que já tinha inscrito os devocionais que estavam lá. Então, eu só selecionei todos esses e em uma conversa com o Edilson, ele que é realmente o diretor aqui do Pão Diário no Brasil e na América do Sul toda. Ele realmente gostou da proposta e queria lançar algo dentro da esfera universitária para o nosso país, e não tinha, realmente, você procura coisas dentro da escrita universitária no país todo, não tem. Existem materiais pequenos aqui e acolá, mas um devocional, assim, para grupos como nós criamos, em conjunto, não tem. E é legal porque representa muito a unidade, variados grupos, variadas pessoas, cursos diferenciados, visões, séries diferentes. Isso. Então é muito bom você ver o que o Senhor está falando com a igreja, ou a local específico, ou aquela universidade, o aluno lá de administração, de agronomia. Então, isso é muito, muito, muito realmente edificante. Eu vejo muito esse versículo, né? Paulo plantou, Apolo regou e o Deus deu crescimento. Realmente foi isso que aconteceu. Entende? Cada um fez a sua parte, a gente pôde ver que o Senhor é quem foi dando direção para que isso crescesse, né? Então, quando eu peguei o material e houve essa proposta de um material universitário dentro do Pão Diário, ele já estava pronto, né? Ele precisava passar por revisão, passa por revisão interna, por ajustes, padrão de versão bíblica. Então, todas essas coisas precisam ser ajustadas internamente. E na mesma semana que a gente estava decidindo isso, a gente decidiu que faria um programa para conversar sobre, um bate-papo, um podcast, algo que pudesse continuar a conversa, sabe? Então, você recebe o devocional na segunda-feira no aplicativo, toda segunda o devocional tá lá, na semana. E daí o objetivo era que na sexta-feira que a gente conversasse sobre o tema da semana e os universitários que receberam aquele conteúdo pelo aplicativo de maneira gratuita pudessem ainda estender conteúdo, ver mais coisas sobre o mesmo devocional. Então, podendo assim explorar as temáticas, né? Então, algumas temáticas poderiam ser, quando você lesse o texto, aparentemente repetitiva, mas não eram, porque quando você se aproxima de um tema, você percebe o quanto ele pode ser expandido, e o quanto visões diferentes sobre o mesmo tema realmente trazem uma perspectiva muito maior. Então, isso é muito bom e ajudou. E foi bem desafiador colocar o projeto dele no livro nome Conexão Universitária, porque seria algo que seria voltado mais para uma série universitária aqui dentro do Pão Diário. Então, não poderia ser só rede universitária, porque daí ia estar pegando o nome da rede que já faz o projeto.
Então, com o Conexão, a gente consegue trabalhar mais devocionais. Então, o primeiro foi feito assim há mais tempo, mas o segundo, realmente, ele foi feito a partir de novos escritores que tinham interesse de publicar agora, que tinham interesse de Sim, participar dessa nova escrita. Então, tem escritores ao redor do Brasil no Novo Conexão. Então, pessoas sim, de outros estados que se interessaram em fazer parte, que são universitários, professores. Então, a gente colocou um novo time de 30 escritores colocando e atualizando, trazendo até temáticas mais atuais em relação a trabalho, em relação a questões sexuais, como sim, nós se posicionamos em relação a elas, como realmente olharmos para a Bíblia para lidar com algumas demandas realmente da universidade, sim, estágios, às vezes, como lidar com isso, o fato de estudar as áreas diferentes de humanidades, de engenharia. Então, existe muito conteúdo que agora foi um pouco mais adaptado para algumas questões que os estudantes estão vivenciando em suas diferentes fases. Então, pode ser um estudante que está chegando agora, alguém que está saindo, ou alguém que está fazendo pós ou mestrado, sim, porque de qualquer forma você pode se encontrar ali em algumas daquelas temáticas. A gente foi melhorando realmente muita coisa na produção escrita para que realmente a escrita fosse bastante diversificada e pudesse ajudar também o programa semanal a também diversificar ainda mais, falar de outras temáticas que envolvem o ambiente estudantil de maneira geral e do Brasil todo, né? Porque realmente a realidade aqui de Curitiba, nós que você está ouvindo, talvez de outra cidade aqui do nosso país, mas também você pode estar ouvindo de um país estrangeiro, porque realmente uhum, existe essa transmissão para outros países. Então, você pode perceber que a realidade de estudantes é muito diferente. É, existe uma certa dificuldade para algumas coisas, mas existem problemas em comum, mas existe muito problema específico, culturalmente conhecido, uhum. regional, e é legal poder, com esses novos escritores, tocar esses pontos. Sim. Jazz, Legal. acredito também que nós devemos um agradecimento especial a você pelo fato de ter abraçado esse projeto com todas as forças e ter falado assim, vamos até o final com esse negócio, vamos fazer acontecer, né? E que surgiu também o Pão Diário Universitários a partir disso tudo, né? Então, com certeza, teu coração voltado para a universidade, né? E com a intenção de abençoar as universidades e principalmente os universitários que estão inseridos nos grupos e que também não estão nos grupos, mas que serão alcançados, com certeza nós te devemos um grande muito obrigado por ter acreditado em cada universitário para que eles pudessem estar hoje tendo esse conteúdo de qualidade, tendo um aplicativo de qualidade também, com tanto conteúdo gratuito e que abençoa o Brasil e as nações. Então, muito obrigado de verdade pelo seu sim Boa. a Jesus. Boa, Jess. Parabéns aí, obrigado pelo teu coração, você é inspiração mesmo. Agora, ô João, você Ah, que tomou o bastão aí também do Conexão, cara, que foi uma ideia muito legal. Eu acompanhei vários aí no YouTube, ao vivo. Como é que foi aí ser o cara que Agora, faz as perguntas, o cara o que agora cara que que faz faz você as é o perguntas. host. a introdução, como é que faz as entrevistas? Como é Vamos que lá. tem sido isso na tua vida? Como que Deus está falando contigo sobre isso? E qual que é a expectativa? Legal, legal, mano. Cara, Agora o muito Guilherme bom. se tornou host. Muito bom. Me tornei convidado agora. Cara, foi muito massa. Toda vez que alguém me pergunta, tá, cara, mas o que você faz no Pão Diário? Eu falo, eu faço isso, faço aquilo. Ele falou assim, ô, cara, que vontade de fazer o que você faz. Tipo, assim, todo mundo que eu conto, tipo assim, pô, você é pago para conversar com crente, fazer roteiro da Bíblia, tipo assim, falar, tipo, fazer reunião com crente, tipo assim, pô, tua vida é muito boa, cara. Então, tipo, cara, é muito bom mesmo. Foi todo esse tempo que eu tive durante esse primeiro conexão, assim, foi de grande aprendizado. Eu acho que o que mais me edificou foi a oportunidade de ouvir tantas pessoas, sabe? Algo que eu aprendi muito é que, assim, todas as pessoas, e absolutamente todas as pessoas, elas têm algo a agregar, elas têm algo a contribuir,
sabe? Muitas vezes a gente tem aquela coisa idealizada, né, de tipo assim, não, mas só um grande preletor tem algo a falar, não, só alguém que está em destaque, né, nas mídias sociais, ele tem algo a falar, só quem tem muitos seguidores. E assim, eu conheci gente que, tipo assim, nem Instagram tem, eu conheci gente que, tipo assim, cara, nem era conhecida, mas que ao mesmo tempo tinha tanto conteúdo para entregar, porque essa pessoa tinha um relacionamento com Jesus e soube colocar para fora aqui, sobre expor isso de uma maneira que edificasse a todos. Então, eu acho que essa oportunidade de poder ter estado aqui desse lado, né, como host, como, né, o mediador disso tudo aqui, né, depois que a Jess me passou esse bastão aqui de host, foi realmente muito incrível, né, ter falado com gente do Brasil inteiro, né, de diferentes igrejas, de diferentes denominações, mas também Até gente da Europa, né? A gente até falou da com Europa. pessoas da Não, Europa, dos Estados Unidos. não, dos Estados Unidos, da Europa, né, de gente de tantas áreas, né, de atuação. Cara, foi incrível mesmo ter participado disso tudo, ter ajudado, né, no novo Conexão que está vindo também, de ter feito algumas revisões teológicas dele, de ter escrito alguns devocionais, viu, Gui? Escrevi dessa vez, mandei meus devocionais. Foi muito bom mesmo ter ajudado a Jazz nesse sentido também de projetar, de, cara, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, né, de poder pegar esse conexão do zero, né, e falar, cara, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer. Então, eu me sinto muito honrado de poder estar desse lado da tela, desse lado da mesa, né, sendo esse mediador. E, cara, eu me vejo muito numa posição também de dar voz àquele que não tem, sabe? Porque muitas vezes, cara, eu tenho amigos, por exemplo, que eu já chamei para gravar aqui, que não são pessoas que têm um ministério relevante, mas que são pessoas do meu convívio, que eu sei que vivem aquilo que pregam, sabe? E poder ter essa plataforma para que eu possa expor isso, isso é muito massa, cara. É um poder que é muito, muito edificante de ter para poder dar voz realmente a uma galera que não é todo mundo que tem acesso ao que eles têm para falar. Então, meus sinceros agradecimentos, né, a Jess por ter insistido para que eu estivesse aqui, né, por ter falado com o Edilson, falado assim, Edilson, nós precisamos contratar esse menino, e o Edilson ter topado, né, para eu estar aqui. Então, com certeza, são palavras de muito agradecimento a Jazz, a você, Gui, também, por ter sempre me incentivado em tudo aquilo que eu estava fazendo, e ao Pão Diário como um todo, né, por ter acreditado nesse projeto do Conexão, e é só o começo. Vamos que Amém. vamos. Não, e da mesma forma a gente te honra, né, João? Acho que todo mundo que pelo menos te escutou uma vez, né, não precisa nem ser constante, mas a gente já consegue admirar aí não só a tua destreza, né, para lidar com as pessoas de diferentes formas, de diferentes faces, de diferentes culturas. Então, eu vejo isso muito em Jesus, né? Jesus, ele sempre estava com pessoas diferentes. O próprio Paulo sempre falou, né, com os gregos eu me faço grego, com os judeus, com os gentios. Então, ele sempre sabia se portar da maneira com que ele deveria se portar, sabia ajuntar pessoas, até porque esse é o grande desafio do cristão, né? É você juntar pessoas. Um líder faz isso, né? O líder não é aquele que coordena, é aquele que consegue juntar pessoas e jogar elas para a mesma direção. Então você é o cara que... Exatamente, é o conexão. Então você é o cara que sempre está conectando pessoas que muitas vezes nem sabiam o nome de uma das outras, né? E aí você pega um cara de lá, um cara daqui, e ó, vocês fazem isso e vamos falar sobre tal assunto, e sempre dá muito certo. Então, só no coração, eu espero que esse bate-papo continue muito tempo, né? Se vocês sentirem vontade, vou estar sempre disponível aí para participar e aprender com vocês. Mas eu honro aí a tua vida, João, porque você é um cara com muitos talentos aí e você não esconde eles embaixo da terra, cara. Você faz multiplicar. Mano. Obrigado. Valeu tá fazendo mesmo, uso mano. deles. Obrigado mesmo por participar aqui, ó, que o negócio... De verdade, João. É uma benção contar com você em todo esse tempo, porque realmente, né, olha a quantidade de coisas que a gente pode realmente levar de palavra para tantas pessoas, né?
E é um desafio, mas é um desafio porque nós estamos fazendo parte do reino. É, Nós estamos fazendo parte do reino como filhos de Deus, estamos levando a palavra do modo como o Senhor nos capacitou para, sim, né? Então, se o Senhor te capacitou para isso, como o próprio Gui falou, não, você não tem escondido isso, tem realmente amém. levado ao Senhor e usado. E isso é necessário nesse meio, né? As pessoas precisam ouvir do Senhor nesses ambientes acadêmicos e estudantis. E é muito bom contar com você. Amém, E eu acho amém, que esse é o gente. especial mesmo do episódio, né? Acho que é diferente aí dos outros. A gente Sim, fez umas declarações aí uns aos outros, cara. é Mas verdade. é Sim, legal, né? Encerrando esse ciclo aí. E eu creio que iniciando novos ciclos desses projetos aí. com Exatamente. certeza. Principalmente porque também vai demorar um tempinho, né, para o novo Conexão lançar e vocês estarem aqui, né, ouvindo a gente conversar. Talvez já até seja um formato já um pouquinho melhorado em vários aspectos, então algumas coisas vão acontecer de mudanças aí. Fiquem ligados, fiquem É, ligadas. Mas, gente, obrigado mesmo de coração por todas as palavras aí. É uma honra mesmo poder contar com vocês para isso tudo acontecer. E, gente, você que está nos ouvindo, esse foi o nosso Conexão, né, do dia 12 de agosto. Semana que vem, dia 17 de agosto, estaremos lançando o novo Conexão Universitária, que tá demais. Se eu fosse você, não perderia um minuto sequer após o lançamento e já garantir o seu. E assim, gente, nós iremos voltar com os programas do Conexão somente em setembro, tá? Então nós vamos ter aí 2 semaninhas de respiro para a gente planejar, fazer tudo que precisa para esse novo Conexão. E aí, na primeira semana de setembro, estaremos de volta com o novo Conexão Universitária. Gente, mais uma vez, muito obrigado, vocês que estão nos acompanhando. Obrigado mais uma vez, Jazz. Obrigado mais uma vez, Gui. Gente, é um prazer ter vocês aqui conosco. Você que está nos ouvindo até agora, muito obrigado por todo esse tempo, né? Por essa 1 hora que você destinou para estar aqui nos ouvindo. Espero que você tenha sido edificado. E galera, se você ainda não nos segue no Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, fica por dentro de todas as nossas novidades. A gente tem muita coisa boa vindo por aí, tem projetos novos que estão no forninho, estão quase uh, saindo. E é uma coisa muito boa, gente. Se você não perdia nenhuma informação lá no nosso Instagram. E se você não conhece nosso aplicativo, aproveita e já baixa. Ele está disponível tanto para iOS quanto para Android. Então, entra lá na sua App Store e já baixa o nosso aplicativo, fica por dentro dos nossos conteúdos, seja daqui do Pão Diário, seja um dos nossos parceiros também, da BC2, da ESRIs, do The Bible Project, do Parábolas Geek, tem muita coisa legal, gente. Se eu fosse você, não perderia. Então, entra lá e baixa o nosso app. Gente, Deus abençoe vocês e até setembro. Nos vemos lá. E é isso aí, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. tchau, Tchau, tchau. tchau.
próprio Jesus teve que morrer para subir aos céus. O próprio Jesus, sem pecado, imaculado, ele subiu aos céus após morrer. Jesus não viveu, né? Jesus teve 12 amigos próximos ali para viver. Jesus, que é Jesus, a gente não vê a Bíblia chamando ele de vítima, né? E